Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quero aqui continuar junto com vocês um estudo bíblico, né? Lá em Gênesis, agora é o capítulo 7, versículo 1 até o versículo 24. O título, meus irmãos, é o mandado de Deus para entrar na arca. O segundo é começa o dilúvio. Bom, só tem dois títulos, meus queridos. Vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a santa e poderosa palavra do Senhor, mais temos conhecimento e a graça do Senhor nosso Deus. E que diz assim, meus queridos: depois o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Agora vamos para o estudo, né? Os comentários. A epístola aos Hebreus diz que Noé preparou essa arca porque ele acreditou na advertência divina. Além disso, as palavras entra tu, como as usou o Senhor, indica o fato de que Deus é o primeiro na arca. Se ele tivesse deixado fora, ele haveria dito, e tu vai até a arca, porque a ti tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Refere-se à fé que nós tínhamos no Redentor vindouro, porque esta é a única fé que Deus vai reconhecer. O autor de Hebreus escreveu dele: e Noé foi feito herdeiro da justiça, que é pela fé. Hebreus 11:7. A fé a qual se refere aqui fala de Cristo e o que ele faria na cruz. Noé só tinha uma tendência, luz da época vindoura, mas fraco como fosse ele, pois o seu passado, o seu presente e o seu futuro na promessa de Deus de enviar a semente. De todos os animais limpos tomareis para ti 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, de 7 em 7, macho e fêmea, para guardar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Não é uma referência à lei levítica, porque esta só seria dada 900 anos mais tarde. Provavelmente os animais limpos mencionados eram iguais aos dos dias de Adão e Abel, como os que tinha oferecido em sacrifício. Portanto, foi feita provisão para o sacrifício de Noé, quando este saísse da arca, depois que as águas do dilúvio baixassem. Porque passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O mandado para entrar na arca se deu uma semana antes de que as chuvas se iniciassem. E foi uma chuva tal que o mundo jamais tinha conhecido. E desfarei toda a substância que eu fiz sobre a face da terra. E fez Noé conforme tudo que lhe ordenou o Senhor. É a segunda vez que o Espírito Santo, por meio de Moisés, fala da obediência de Noé. Meus queridos e amados irmãos, vemos aqui a obediência de Noé à santa palavra de Deus. Vemos aqui Noé obedecendo tudo o que Deus falou. Deus mandou ele entrar na arca, ele entra na arca. Deus mandou ele fazer a arca, ele fez a arca. Vemos tudo, meus queridos irmãos, se encaixando. Deus, por meio de Noé, fez. Ainda Deus deu um pouco mais de tempo, 7 dias antes que chovesse, né, que viesse o dilúvio.
Mas muito tempo se deu, quer dizer, Noé pregou mais do que 7 dias. Noé pregou bastante tempo. Deus deu muito tempo para que os seres humanos naquela época se arrependessem. Mas foi tudo em vão. Vemos aqui, meus queridos, a teimosia do ser humano. Muitos pereceram, homens, mulheres, animais que ainda ficaram, e realmente se salvou só aqueles que Deus falou para Noé que iria entrar na arca, que iria ficar com Noé. Agora vamos continuar, o versículo 6. Começa o dilúvio, agora aqui começa o juízo. E sendo Noé da idade de 600 anos, o dilúvio de águas veio sobre a terra. Este versículo demonstra que os 120 anos em Gênesis 6 e 3 não tem nada o que ver com o prazo até o dilúvio. De fato, a Bíblia não nos diz por quanto tempo foi a advertência dada ao povo. O número 6 é geralmente um símbolo nas Sagradas Escrituras de sofrimento. Em Apocalipse, o sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça significa períodos críticos de aflição. E veio Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele a arca por causa das águas do dilúvio. Com relação a esse momento, diz o autor de Hebreus que eles fizeram isto com temor, impulsionados pela fé. Hebreus 11:7. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de tudo que anda arrastando-se sobre a terra. De 2 em 2 entrará para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como ordenara Deus a Noé. Nada menos que o poder divino poderia ter efetuado tal entrada oportuna e ordenada das criaturas naquele imenso cascal de navio. E aconteceu que, ao 7º dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O que Noé tinha pregado durante vários anos, agora era uma realidade. Meus queridos irmãos, a graça foi estendida. A graça, a misericórdia e o amor, a paciência, a longanimidade foi estendido nos tempos de Noé, mas o povo não quis ouvir. O povo não quis se arrepender. Eles estavam apegados a esse mundo. Eles estavam ainda apegados, conectados. Eles estavam muito ocupados com as coisas desse mundo, né? A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda dos filhos do homem. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. 4 coisas aconteciam naquele tempo: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vemos a rotina dessas pessoas. Vemos, meus queridos irmãos, Satanás enganando essas pessoas até hoje. Deus traz o dilúvio sobre eles. Deus traz juízo também sobre Sodoma e Gomorra mais para frente. Deus traz juízo sobre toda a nação cananeia, né? Toda a região de Canaã, quando os filhos de Israel saem, e Deus usa os filhos de Israel para conquistar toda a terra de Canaã e destruir todos aqueles povos, né? Amorreus, Heteus, Jebuseus, Fariseus. Mas Deus deu muito tempo a eles. Deu 400 anos de tempo, né? É muito tempo, mas eles não se arrependeram, os amorreus. Agora vamos continuar. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 16 dias do mês, naquele dia foram-se rompendo todas as fontes do
grande abismo e as janelas dos céus foram abertas. A água veio de cima e de baixo. Assim também alguns cientistas creem, e com razão, que as águas chegaram com tanta força à terra que bastou só uns poucos dias para abrir o Grande Cânion, o Grande Cânion e outros similares. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. A tradução literal em hebraico é: houve uma violenta chuva. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, a mulher de Noé, as 3 mulheres de seus filhos. No dia em que começaram as chuvas, Noé e sua família entraram na arca. Eles e todos os seus animais selvagens, segundo a sua espécie, e todo o gado, segundo a sua espécie, e todo o réptil que anda se arrastando sobre a terra, segundo a sua espécie, e toda ave, segundo a sua espécie, e toda espécie de pássaros, e vieram para junto de Noé na arca de 2 em 2, toda a carne em que havia espírito de vida. O Senhor deu a esses animais o instinto para fazer o que fizeram, e os que vieram eram macho e fêmea de toda a carne, como lhe tinha ordenado Deus. E o Senhor fechou a porta. Meus queridos irmãos, vemos aqui a misericórdia se retirando. Entra os animais, entra Noé e sua família, entre os animais, e Deus fecha a porta. O Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, fecha a porta por fora. Ele está dentro, junto com Noé, mas ele fecha a porta por fora. Ele fecha dizendo, de muita chance para eles. Agora estou fechando a porta. Aleluia. Estou fechando a porta, essa porta representando a graça, essa porta representando o meu filho. A porta da arca representava Cristo. A arca representava Cristo. E hoje é a igreja que representa a arca e a porta é Jesus. E quando se fecha, meus irmãos, acabou-se. Deus traz juízo. Deus traz, ele derrama sua ira sobre o pecado e o pecador. Vamos continuar. O contraste entre os dois nomes da deidade é mais vividamente apresentado aqui neste único versículo. Deus e Senhor são utilizados, trata-se do Elohim, que dá ordem a Noé a respeito dos animais, e de Jeová, o Deus da aliança, que garante a segurança, fechando a porta fechando a arca detrás dele. Nada pode expressar mais plenamente ao crente a segurança perfeita em Cristo do que essas palavras. O Senhor fechou a porta. Como eu disse antes, como ele deixou aberta, ele pode também fechar. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram e elevaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Qualquer que tinha sido o lugar no qual Noé construiu a arca, as águas do dilúvio chegaram lá, e ela começou a flutuar, e prevaleceram as águas, e cresceram em grande maneira sobre a terra, e se movia a arca sobre a face das águas. Provavelmente se refere ao fato de que os mesmos zombadores que adulavam-se a si mesmos se encabularam, pois diziam que nunca chegaria a esse extremo. Mas mesmo assim as águas subiram e prevaleceram, e as águas prevaleceram muito em extremo sobre a terra,
e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Aqueles que habitavam nos cumes das montanhas mais elevadas pereceram, igualmente com os que viviam nos mais profundos vales. Não houve diferença. Muitos dos que vivem nos montes da moralidade e se sentem seguros, livres do julgamento do fogo que está por chegar, e têm pena da sorte certa dos que vivem nas profundidades do vício. Porém, a verdade é que sem Cristo todos pereceremos. 15 côvados acima das montanhas mais altas, prevaleceram as águas e foram cobertos os montes. Muitos eruditos acreditam que antes do dilúvio, a montanha mais alta do mundo tinha aproximadamente 3.050 metros, 10.000 pés ou menos de altura. No entanto, as grandes profundezas se romperam e, com resultado, mudou muito a topografia do mundo, fazendo enormes crateras, desfiladeiros e, por outro lado, enormes montanhas. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de feras e de todo o réptil que anda se arrastando sobre a terra, e todo o homem. Os peixes não foram destruídos. Meus queridos irmãos, vemos aqui um assombro. Vemos um Deus irado. Aleluia. Vemos um Deus que é amor, mas também é justiça. Vemos um Deus de compaixão, mas um Deus de ira. Vemos aqui, meus queridos irmãos, Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, mas ninguém quer o Senhor. O Evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo pregada, mas ninguém está dando crédito. Ninguém está acreditando, ninguém crê que existe o inferno, que existe a vida depois da morte. Aleluia. Candarabás. Eu digo a vocês, uma coisa eu digo: o céu existe, o inferno também. Paramos para pensar. Se vimos um Deus vivo, se vimos um Deus grande e tremendo, que trouxe juízo sobre os dias de Noé, que trouxe juízo sobre aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra, Deus trouxe juízo sobre aqueles que desobedeceram a sua palavra. Aleluia. E a igreja de hoje, a igreja apóstata, a igreja que diz que é a igreja, mas está seguindo outro Jesus, vocês não procurarem rapidamente um avivamento vindo do céu, Deus vai trazer ira, Deus vai trazer calamidades, o Brasil vai passar um aperto. Aleluia. O que vai ser de nós? O que vai ser daqui para frente? Eu digo a vocês: orai e vigiai. Olhai para que não caia. Vamos buscar mais a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que nos possa nos ajudar. Não é fácil. Ser crente não é fácil, mas não é impossível. Vamos continuar. 22 ao 23 ao 24. Tudo que tinha fôlego expirou. Tudo que tinha fôlego, espírito e vida em suas narinas, e tudo que havia na terra seca morreu. Nenhuma só onda do julgamento chegou a Noé. Ele estava absolutamente seguro. Noé não podia perecer porque a arca não podia
perceber. A arca não podia perceber porque Jeová estava na arca. Com efeito, a arca é Cristo. Portanto, Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. Oh, glória! Aleluia! Assim foi destruído todo ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, os répteis, as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Só os que estão em Cristo são salvos. Não há exceções. João 3,16. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. João 3,16, meus irmãos, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer. Tem que se renunciar. Tem que deixar o eu, o ego. Tem que abandonar tudo que é mundano, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não provém do eterno, tudo aquilo que é do maligno. Temos que dizer não para o diabo e dizer sim para Jesus. Como é difícil dizer sim para Jesus, como é difícil tentar modificar a carne, mas com a força do Senhor, nós se esforçando, eu digo a você que vamos conseguir. Que Deus nos ajude, que nós venha ser, que nós venha seguir os passos de Cristo, manso, humilde, pacífico e pregando o Evangelho, levando as boas novas. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e a paz do Senhor. Até a próxima, meus irmãos, que vai ser o capítulo 8. E vamos continuando levando a palavra de Deus. A paz, meus irmãos, e uma ótima noite.